Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as novidades. Conheça também as nossas apostilas digitais em PDF, nossos materiais que são totalmente focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem e demais áreas da saúde. Lá no nosso site você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br. O link do nosso site está aqui na descrição deste vídeo. Estamos aqui introduzindo o estudo da anatomia humana no nosso canal. A anatomia humana, você já deve saber que é a ciência, que estuda a constituição do organismo enquanto estrutura biológica. Além de estudar a estrutura do nosso organismo, também faz a correlação dessas estruturas com as suas funções, que é o que a gente chama de fisiologia, E além disso também, a anatomia vai se preocupar com a forma como que essas estruturas do nosso organismo se modulam em resposta aos diversos fatores que podem causar interferências aí no seu funcionamento, como por exemplo, fatores ambientais, fatores genéticos, e daí já se percebe a importância de nós aqui estudarmos e revisarmos também essa disciplina. A palavra anatomia vem do termo grego anatome, que significa cortar em partes ou através do corte. É importante destacar que desde os primórdios da civilização, a anatomia já era praticada, tá, pessoal? Porém, era praticada de forma empírica, através da observação e também da manipulação dos corpos. Com o passar dos anos, e obviamente com o auxílio da tecnologia, os métodos utilizados no estudo do corpo humano foram, então, sendo aprimorados. Primeiramente, nós precisamos aqui revisar os níveis de organização do corpo humano. O corpo humano ele possui 6 níveis de organização estrutural. O primeiro nível de organização do corpo humano é o nível químico, que é onde a gente vai ter aqui os átomos e moléculas. Nesse nível químico, nós vamos ter as menores unidades de matéria que estão presentes no nosso organismo, que são os átomos e moléculas. Por exemplo, os átomos de hidrogênio, oxigênio, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, entre outros, tá? Falando de forma hierárquica aqui, nós vamos ter depois o nível celular. No nível celular, nós vamos ter a célula, As células são unidades básicas, também estruturais e funcionais, que são formadas pela combinação dos componentes do nível químico. Então, as células, elas são formadas pela combinação dos átomos e moléculas que estão lá no primeiro nível de organização do corpo humano. Aqui, por exemplo, nós temos as células sanguíneas, as células musculares, entre outras. O próximo nível é o nível tecidual, onde nós vamos ter os tecidos corporais. Os tecidos, eles são formados pelo agrupamento de células que possuem uma função em comum. Existem no nosso organismo, basicamente, 4 tipos de tecidos, que são o tecido epitelial, o conjuntivo, o tecido muscular e também o tecido nervoso. O próximo nível vai ser, então, o nível orgânico, onde a gente vai ter, então, os órgãos, Vai ser composto pelos órgãos do corpo humano. Essas estruturas são formadas pela união de diferentes tecidos que juntos promovem ao órgão uma função específica. Aqui, por exemplo, a gente vai ter, o coração, o fígado, o estômago, os rins, entre outros órgãos que faz parte do corpo humano. Depois, nós vamos ter o nível sistêmico. Neste nível, nós vamos ter os órgãos se correlacionando em sua função, formando um sistema. Por exemplo, nós temos aí o sistema respiratório, que é um sistema composto por órgãos como o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então, todos esses órgãos estão correlacionados em sua função para formar, por exemplo, o sistema respiratório. Depois, por fim, nós temos então o nível organismo, que é onde a gente vai ter a junção de todas as partes do corpo humano, os órgãos e sistemas funcionando em harmonia umas com as outras. Além disso, nós temos algumas terminologias que são importantes também para o estudo da anatomia e nós vamos aqui revisar então nesta videoaula.
Uma delas é o termo homeostasia. O que é a homeostasia? É a propriedade que o nosso organismo tem de permanecer em equilíbrio mesmo quando nós temos aí mudanças radicais no meio externo. A homeostasia é um termo utilizado para designar essa condição dinâmica que há no ambiente interno do nosso corpo, como resultado da interação contínua aí dos processos reguladores do organismo, né? Então, é um estado de equilíbrio em resposta às condições em que o nosso organismo se encontra. A gente sabe que o estado de equilíbrio ele passa por várias perturbações. O que seriam essas mudanças radicais no meio externo? Por exemplo, agressões físicas, o calor intenso, a falta de oxigênio, o extravasamento de líquidos, alterações no nível de eletrólitos, entre várias outras perturbações que nós podemos ter. Mas, graças à homeostasia, o nosso organismo apresenta mecanismos de regulação, que são homeostáticos, que mantém ou regula o bom funcionamento do organismo mesmo diante de todas essas perturbações. Esses mecanismos envolvidos aqui são gerenciados pelo sistema nervoso e também pelo sistema endócrino, além de sofrer também influências, de fatores ambientais, psicológicos e do próprio estilo de vida do indivíduo, como por exemplo a alimentação, a prática de exercícios, o consumo de drogas. Caso essa homeostase seja restabelecida, o corpo vai permanecendo sadio. Porém, se nós temos aqui um desequilíbrio nessa regulação que permanece de forma moderada, a gente pode ter então aqui a ocorrência de um distúrbio ou de uma doença e, claro, se permanecer ainda de forma grave, nós podemos ter aqui o indivíduo chegando aí à morte, né? Além disso, você também precisa revisar aqui a posição anatômica. A posição anatômica é uma posição adotada universalmente para estudar a anatomia. Para o estudo da anatomia, nós vamos admitir aqui que o corpo ele está em posição anatômica. Essa posição foi determinada em convenção universal justamente para facilitar o estudo da anatomia e também para evitar erros na descrição das estruturas corporais. Então, dessa forma, o indivíduo, quando ele está sendo estudado do ponto de vista anatômico, ele deve permanecer em pé, ereto, de frente para o observador, com os olhos apontados para o horizonte. Os braços desse indivíduo devem permanecer ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. E aqui também os pés estarão entreabertos, apoiados no chão. Essa posição anatômica ela é utilizada para a descrição das estruturas, independente da posição, por exemplo, que o paciente está ali no momento da avaliação. Para a descrição, nós vamos utilizar como parâmetro a posição anatômica. Além desses conceitos, nós vamos revisar aqui também os planos e as secções corporais. O que são os planos? Os planos são superfícies imaginárias que são utilizadas de forma didática justamente para dividir o corpo ou os órgãos em determinadas áreas. Nós temos aí como principais tipos de planos o plano sagital, o plano frontal, o plano transverso e o plano oblíquo. O plano sagital vai ser aquele plano que divide a estrutura corporal em direito e esquerdo. O plano frontal vai ser o plano que divide a estrutura corporal em partes anterior e posterior. O plano transverso vai ser aquele plano que divide a estrutura do corpo em partes superior e inferior, e o plano oblíquo vai ser o plano que passa através da estrutura, formando um ângulo entre o plano transverso, sagital ou frontal. Já quando a gente fala em secções, nós estamos falando de cortes imaginários que são realizados através das estruturas para possibilitar uma visualização plana de um órgão ou de uma estrutura tridimensional. Além disso, pessoal, nós temos também alguns termos direcionais que são importantes de nós revisarmos. Os termos direcionais são utilizados para descrever a posição anatômica de um determinado órgão ou estrutura. Então, são termos utilizados para localizar uma estrutura do corpo em relação a outra. Temos, por exemplo, aqui os termos anterior ou ventral e posterior ou dorsal. O termo anterior ou ventral indica que a estrutura ou órgão em questão está próximo da ou na frente do corpo. E o termo posterior ou dorsal vai indicar que a estrutura ou órgão estudado está próximo da ou nas costas do corpo. Por exemplo, aqui, o osso externo que a gente tem, as cartilagens costais, eles estão localizados de forma anterior em relação
ao coração, porque o osso externo aqui está mais direcionado para a frente do corpo do que o coração. Já os grandes vasos e a coluna vertebral estão localizados posteriormente em relação ao coração, porque eles estão direcionados, voltados para a parte de trás, para as costas do corpo. Temos também o termo distal. O termo distal indica que o órgão ou a estrutura em questão está mais distante do seu ponto de origem ou fixação. E ao contrário disso, nós vamos ter o termo proximal, que é aquele que vai indicar que o órgão ou a estrutura em questão está mais próximo do ponto de origem ou fixação. Para ficar mais claro para você, trouxe essa ilustração que mostra, né, que o braço, por exemplo, ele é considerado proximal quando comparado ao antebraço que está distal. Por quê? Porque o braço está mais próximo da raiz de implantação do membro superior, né, que no caso é a cintura escapular. Por isso, o braço aqui é considerado proximal e o antebraço distal. Nós temos também o termo medial, que é o termo que indica que o órgão ou estrutura está próximo à linha do plano médio que divide o corpo humano igualmente em duas partes, direita e esquerda. Em contrapartida, o termo lateral é aquele que indica que o órgão ou estrutura em questão está distante da linha mediana para qualquer um dos lados, podendo ser direito ou esquerdo. Também, para facilitar o seu entendimento, trouxe essa ilustração na tela, né? Onde você vai ver os ligamentos colaterais do joelho. O ligamento colateral fibular, por exemplo, ele está localizado lateralmente, enquanto que o ligamento colateral tibial está localizado medialmente, ou seja, mais próximo à linha sagital mediana aí do corpo humano. Temos também o termo superior cefálica ou craniano. Todos esses termos são utilizados como sinônimos aí no dia a dia, tá? Esses termos indicam que o órgão ou a estrutura em questão está em direção à cabeça ou também em direção da parte superior da estrutura do corpo. Ao contrário disso, nós vamos ter o termo inferior ou caudal, que vai indicar que o órgão ou estrutura em questão está em direção ao pé ou em direção à parte inferior da estrutura. Para facilitar o seu entendimento, podemos observar que os grandes vasos estão localizados superiormente ao coração, enquanto que o diafragma, músculo envolvido aí na respiração, está localizado de forma inferior ao coração. Temos também os termos homo ou contralateral. O termo homo ou ipsilateral vai indicar que a estrutura ou órgão em questão está do mesmo lado do corpo que outra estrutura. Em contrapartida, o termo contralateral vai indicar que o órgão está no lado oposto do corpo ao de outra estrutura. No exemplo aí na tela, você vai ver que, se nós considerarmos a mão direita como referência, o membro inferior direito é considerado homo ou ipsilateral, porque está localizado do mesmo lado da mão direita. Já o membro inferior esquerdo será considerado contralateral, porque está localizado no lado oposto à mão de referência, que no caso é a mão direita. Temos também os termos superficial ou profundo. O superficial vai indicar que o órgão ou a estrutura em questão está na superfície do corpo ou em direção a ela. E o termo profundo vai indicar que o órgão está distante da superfície do corpo. Como exemplo disso, a pele é uma estrutura superficial se for comparada, por exemplo, às artérias ou aos ossos que estão localizados mais profundamente. No sistema venoso, é muito comum nós utilizarmos esses termos para diferenciar o sistema venoso superficial, que é aquele que está mais próximo à superfície, do sistema venoso profundo, que é o que passa mais profundamente junto com o sistema arterial. É claro que existem outros termos direcionais, mas aqui nós focamos no que é mais importante para você, profissional ou estudante da área de enfermagem. Além desses termos, nós também vamos aqui ver as cavidades corporais. O corpo humano ele possui duas cavidades principais, que são a dorsal e a ventral. Essas cavidades têm justamente a finalidade de proteger, sustentar e também de separar os órgãos internamente. De forma mais detalhada, a cavidade dorsal é aquela que está localizada próxima à superfície posterior do corpo. Ela é formada pela cavidade craniana,
onde a gente vai ter os ossos do crânio e encéfalo, e também pelo canal vertebral, que vai ser composto pelos ossos da coluna vertebral e pela medula espinhal. Já a cavidade ventral é a cavidade que está localizada na parte anterior, na face anterior do corpo, e protege os órgãos chamados de vísceras. Essa cavidade ventral também vai apresentar, pessoal, duas subdivisões, que serão a cavidade torácica, onde a gente vai ter os pulmões, o coração e o mediastino, e também vamos ter a cavidade abdominopélvica, onde a gente vai ter o diafragma. E essa cavidade torácica é separada da cavidade abdominopélvica pelo diafragma. Na cavidade abdominopélvica, que é uma parte também da cavidade ventral, nós vamos ter ali a cavidade abdominal, onde a gente vai ter o estômago, o baço, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o intestino delgado e quase todo o intestino grosso. E a cavidade pélvica vai ser composta pela parte distal do intestino grosso, também pela bexiga e pelos órgãos genitais internos. Para a gente detalhar um pouco mais, a gente vê muito essa imagem lá, né, quando a gente estuda o exame físico do abdômen. A cavidade abdominopélvica, ela pode ser dividida anatomicamente em quadrantes ou também em 9 regiões, como você pode ver aí na tela, né? Nós vamos ter aí hipocôndrio direito e esquerdo, o epigástrio, as regiões lateral esquerda e direita e a região umbilical, além das regiões inguinal direita e esquerda e o hipogástrio. Então, aqui você pode revisar conceitos básicos de anatomia que são essenciais para nós prosseguirmos aqui no estudo deste tema nas próximas videoaulas. Se você gostou deste vídeo, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Acesse o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br, onde você vai encontrar nossos materiais em PDF que são focados na sua aprovação. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula.